Legal, bom dia para você, seja bem-vindo à Rede E. Estamos chegando com mais uma edição do Giro do Esporte nessa super quinta-feira para você. E no programa de hoje, destaque para a Copa América de Basquete Master, que tem jogos no fim de semana. E ainda, o programa tem muito mais para você, não é mesmo, Robert Almeida? Sim, Ricardo Paredes. Buenos dias, Ricardito. Tudo tranquilo, Tudo beleza? bem? Na luta? Tudo bem, na luta? É isso aí, meu garoto. Olha só, o Flusão ganhou do Cruzeiro no Maraca. E outra derrota do São Paulo no Brasileirão, agora para o Fortaleza, em pleno Morumbi. Você sabe que o São Paulo está a 8 jogos sem vencer. Que fase, hein? 4 pontos da... Crise. 4 pontos da zona do rebaixamento, mas vai decidir a Copa do Brasil. Vamos falar também do jogo chechelento entre Goiás e Flamengo. Que jogo ruim, hein, Paredes? Nem na Japurá teve um jogo assim. E, claro, vamos destacar o segundo dia de Champions League. É isso aí, fique ligado. O Giro do Esporte já está no ar aqui na Rede E para você. A gente começa destacando que com a onda de calor prevista para alguns estados do Brasil, inclusive para o Mato Grosso do Sul, o repórter Rafael Ferreira foi conversar com uma nutricionista para saber quais são os alimentos para a época de calor intenso. Alô, Rafael. Com a onda de calor prevista há vários dias para alguns estados brasileiros, acendeu até mesmo para a saúde humana. A nutricionista Evelyn Zanella explica que o calor pode causar vasodilatação no corpo. Por isso, é importante consumir alimentos de fácil digestão durante o verão, já que eles fazem toda a diferença. Então, a alimentação ideal, um cardápio ideal para o verão, ele deve ter bastante frutas, bastante verduras, pode estar composto por sucos de frutas também, comidas mais leves que também vão estar auxiliando nesse período. Para completar um cardápio ideal de verão, não podem faltar as verduras, que são ricas em nutrientes e fibras. Além de serem refrescantes, os líquidos também são essenciais para preservar a nossa vitalidade, já que o calor pode desidratar o nosso organismo, portanto é importante manter-se hidratado ao longo do dia. Um dos mecanismos, então, que o corpo faz para manter a refrigeração do corpo é o suor, E através do suor a gente perde muitos eletrólitos. E então os atletas, pessoal que faz academia, joga futebol, tem que estar sempre muito atento à hidratação. Então, a gente tem uma recomendação de pelo menos 30, 35 ml de água por quilograma de peso da pessoa. Então, a gente faz essa regrinha, Uma pessoa de 70 quilos, você vai fazer 70 vezes 3, então no mínimo 2,1 litros de água por dia. Então, a gente vai passar um recado os pais, perante o grupo e através deles também, para eles estar hidratando bastante água, frutas, como eu falei antes, sabe, que ajuda, nesse momento difícil, entendeu? E vamos trabalhar junto para a gente não correr nenhum risco também com essa juventude, Além disso, o ar-condicionado pode ser um vilão no verão, pois passar muito tempo em ambientes com ar-condicionado pode causar desidratação. Isso é especialmente verdadeiro para pessoas que trabalham ao ar livre, sob o sol, ou praticam esportes, pois estão mais sujeitas à desidratação. Então, os cuidados, no ambiente que você usa o ar-condicionado, é importante você usar junto nesse mesmo ambiente um umidificador. Porque o ar-condicionado ele vai ressecando mais ainda o ar. Então é importante aumentar a umidade desse ar. Então o indicado seria você estar utilizando um umidificador no mesmo ambiente junto ao ar-condicionado. Mato Grosso do Sul é o centro de onda de calor. A análise do INMET, Instituto Nacional de Meteorologia, indica que a onda de calor é promovida pelas condições de tempo predominante e seco, com aumento de insolação e favorecida pela subsistência atmosférica, quando a pressão atmosférica entre os níveis médios e a superfície aumenta, inibindo o desenvolvimento de nebulosidade, aumentando também a temperatura da massa de ar. Apesar das altas temperaturas serem comuns ao longo do ano, a onda de calorão, que deve elevar os termômetros para quase 45 graus Celsius em Mato Grosso do Sul nesta semana, é considerado atípica. Países que enfrentaram intensa massa de calor semelhantes registram mortes por hipertermia, como México, Canadá e Estados Unidos. Portanto, profissionais da saúde indicam hábitos que podem amenizar o desconforto nesse período no estado.
Um abraço aí para o Rafael Ferreira, grande repórter, um dos melhores aí do Mato Grosso do Sul. E o pessoal lá da TV Chapadão mandando essa matéria legal para a gente aí. Por falar em alimentação, um abraço para o Diego e também para a Mara, né? Estão aqui no restaurante da Fertel. A melhor almoço de Campo Grande, né, Robert? Melhor almoço de Campo Grande. Com toda certeza. Muito bem. Você vai pagar um para mim hoje? Já tá pago. Então valeu. Agora melhor ainda. Então tá legal. Por falar nisso, Mariana Moreira traz pra gente aí, fala um pouquinho. Bom dia, Mara. Tudo bem? Bom dia, Ricardo. Bom dia, Robert. Qual que é o nosso WhatsApp para o pessoal entrar em contato? Nosso WhatsApp é 99214-4513. Manda mensagem aqui que eu vou estar esperando a mensagem de vocês. Portanto, mande a sua mensagem, mande o seu WhatsApp que a Mariana vai estar te atendendo com todo carinho, com certeza. O assunto hoje, na nossa entrevista ao vivo, é basquetebol, porque final de semana começa a Copa América de basquete. Tudo bem, Wagner? É um prazer receber você aqui. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Robert, Mariana. Bom dia. E a todos os amantes do esporte de Mato Grosso do Sul. Nesse sábado vai começar a 5ª Copa América de basquetebol. A gente denominou Super Copa América, né? Vai ser o recorde de participantes, recorde, né? De equipes que vão estar nas quadras lá na União dos Sargentos, aqui em Campo Grande. Agora, me conta uma coisa aqui, o Sérgio Pavão vai jogar basquete dessa vez também lá? Ele não vai, porque ele se contundiu. Ele teve uma contusão, infelizmente. Deu migué, então, deu migué. Vamos contar com a exibição do nosso amigo Pavão. Caramba. Mas, o Wagner, são quantas equipes que vão participar da competição? Foram inscritas em 4 categorias, 19 equipes, com mais de 300 atletas. Os jogos serão geralmente sexta, sábados e domingos, vai começar agora nesse sábado, com a abertura às 16 horas, e vai encerrar em dezembro. Sempre naquela faixa etária do Robert Almeida, isso né? Que eu ia 50 para cima, né? 50 para cima? Nós vamos ter a categoria adultos, né? A gente abriu espaço para as equipes adultas, são 12 equipes adultas. São 6 equipes na categoria 40 a mais e 4 equipes da categoria 50 a mais. Muito bem, a competição já está ficando tradicional, né? Já se tornou tradicional sempre ali no União dos Sargentos, né? Você sabe, Ricardo, que a tendência é a gente ter mais equipes de 40 e 50 a mais. E quem sabe, né, 60 a mais daqui a uns anos. Então, o objetivo da Copa América, o objetivo de quem gosta de basquetebol é você continuar na quadra. Então, eu já estou na quadra desde os meus 15 anos, então já vai mais de 30 anos na quadra de basquete, né? Porque a gente ama o que a gente faz e é saúde, né, principalmente. Ô, Wagner, tem gente do nosso tamanho aqui do... Tem Você basquete. tem quanto de altura? Eu tenho 1,95. Deixa eu ver o Girimão, vou atrapalhar o Girimão. Vai, levanta o braço. Ai, quase. Mas é o seguinte, nós vamos jogar de armador. É mais rapidinho. Não precisa de altura, ala, armador. Agora, ele é pivô, né? O pivô tem que ser alto, né? Na verdade, Ricardo, o basquete é um esporte que a gente precisa de vários tipos de atleta. Os que correm, os que pegam rebote, os que passam a bola e os que arremessam. Então, na verdade, é um jogo muito heterogêneo, né? A gente precisa da habilidade de todos. Mariana Moreira, tem WhatsApp aí? Aliás, já está pipocando o WhatsApp aí, né? Tá pipocando aqui. Bom dia, queria saber a opinião do Robert a respeito do desempenho do Santos nesse momento tão complicado. Ele que já foi campeão pelo Peixão. Do Daniel. Daniel, um abraço. O Santos, ele melhorou, né? No último jogo ganhou do Bahia fora de casa, inclusive, né? Então, precisar dessa vitória, o ambiente deu uma melhoradinha, porém, a situação ainda é desconfortável. Para não falar periclitante, né, Ricardo? Você gosta dessa palavra. Periclitante. Agora, o Wagner, você também já jogou futebol. Você torce para o Corinthians, para o Palmeiras? Para quem que você torce? Olha, eu sou comercialino. Já participei da diretoria do comercial. Você torce para o maior do Mato maior ou o segundo maior? Comercialino, o maior. né? É o maior. Aqui no estado eu sou comercialino. E a nível nacional, né, a raça corintiana fala mais alto da minha família. Então, no nível de Brasil, eu sou Corinthians. Corinthians que vai bem na Sul-Americana, né? Só no brasileiro que está correndo perigo ali, né? É para dar emoção no campeonato, né? São quantos jogos da Copa América nesse final de semana, Wagner? No sábado serão 4 jogos. Vão ser um jogo na categoria 40 a mais, um na 50 a mais e 2 no feminino. E no domingo apenas um jogo na categoria 50 a mais. E como que foi a procura das equipes femininas aí para a competição? A gente tinha uma expectativa de ter campeonato feminino e realmente 4 equipes no adulto mostrou que o feminino também está evoluindo dentro do nosso estado, né? Porque a gente vê que tem mais equipes também a nível de escolar participando dos campeonatos da federação e as meninas que vão ficando mais velhas, que estão participando dos campeonatos universitários
ou também que vão para outros estados e retornam para Mato Grosso do Sul, estão procurando com mais frequência as equipes que estão disputando os campeonatos aqui no nosso estado. E isso, a tendência é que no ano que vem a gente tenha mais equipes no feminino também. E você está no time do Fidel. Qual que é o nome do time que você está lá? Eu já estou um contrato foi renovado por mais um ano, né? Eu estou jogando no Deportivo América. Deportivo América. Deportivo. Não é desportivo, é deportivo. Um abraço aí para o Fidel, né? O Fidel que é uma pessoa que batalha aí para promover o basquete, né? O pessoal que já é meio veterano, né? E o Fidel está sempre dando aquela ajuda, né, Robert? Com certeza, né? Importante, né? A galerinha aí boa de basquete aqui do estado do Mato Grosso do Sul. Vamos entrar na próxima competição, Robert? Vamos? Vamos? Vamos. Você de ala e eu de armador. Acho melhor de armador. Ah, então tá bom. Né, aqui. E a bola rolou na sequência da 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Destaque para a vitória do Fluminense contra o Cruzeiro no Maracanã. O Flusão é o 4º colocado na tabela de classificação. E vai ter que lutar para não cair. Então é uma situação muito difícil. E o Fluminense muito bem, um time mesclado ali, massacrou o Cruzeiro. Esse 1-0 foi pouco e eu achei que o Rafael vacilou no gol. Eu achei que foi um golaço. Não, foi um golaço, mas teve um frango. Ele nem armou direito a barreira. Ele tomou outro gol, ele tomou um gol assim lá no Independência, Atlético e Cruzeiro, ele tomou do Hulk. Ele não arma a barreira, vai antes na bola, né? Mãe de Ná quer adivinhar e fica complicado, vacilou, mas é bom goleiro. Muito bem, temos a tela da classificação do Campeonato Brasileiro para você, aqui no Giro do Esporte. Vamos mostrar como está a classificação do Brasileirão. Aí, com ó. essa vitória, o Flusão chegou no G4 ali, ó. 41 pontos. 41 pontos. Que bela campanha do Fluminense, né, cara? Tá bem no parabéns. Antes de mais nada, parabéns. Você acertou a tabela hoje. Eu? Hoje veio a tabela correta. É, o Alexandre ajudou nós. Botafogo 51, Palmeiras 44, Bragantino 42, Fluminense 41. Se o Palmeiras vencer hoje, já encosta mais. Encosta no Botafogo. O Botafogo joga contra o Corinthians, sexta-feira. Amanhã, né? Conhecido como amanhã. Então, assim, ó, o G4 tá nesse bololô aí, mas o Botafogo, acho que, cara... Fortaleza subiu para 7º. Subiu. O Fortaleza, para mim, vai pegar fase de grupo de Libertadores. Para mim, chega pelo menos no G6 ali. E tá muito bem, um time bem treinado. Z4, Santos 24 pontos. Vasco joga hoje, hein, contra o Curitiba. E tem 2 jogos a menos que a galera ali do Z4. Então, pode já dar uma aliviada com 23 pontos. Na sequência, ele pega o América, pode ir para 26 e já... larga a zona da degola. Mariana, tem um WhatsApp pra gente aí, Mariana? Aqui, ó, do Wilson. Bom dia, vai dar Flamengo domingo 2 vezes 1. 2-1. 2-1 é pênalti. 2-1 é pênalti. 2-1 é pênalti. 2-1 é pênalti. Cara, o Flamengo é um time tão esquisito que eu acho que vai ganhar. Vai ganhar o título domingo no Morumbi. Não, porque time por time do Flamengo é melhor, né? Melhor. Agora os caras têm que jogar bola, né? Me ajuda aí, né? Me ajuda aí, uma crise... desgranhenta também, dentro de campo, fora de campo. Os caras estão brigando, né? MMA, UFC. Vai ter uma equipe de UFC lá do Mengão. Vai, o presidente vai. Que barbaridade. Ó, temos os jogos de hoje, a tela dos jogos de hoje. Vamos mostrar aí para o amigo telespectador aí, Robert. São Januário reaberto, Vasco e Curitiba às 18 horas. Todos os ingressos vendidos em 4 horas. Claro, isso aí vai ser uma goleada do Vascão. Ó, Atlético Paranaense Internacional é um jogo de muita rivalidade. E o Internacional sempre se dá bem ali na Arena da Baixada, por incrível que pareça. É engraçado isso, 18h30. E o Grêmio recebe o Palmeiras. Aí é um jogão, hein? Jogão aí, depois da novela, vai estar na tela. Ô, Wagner, e aí? E esse Corinthians aí, como que vai ser? Eu não posso falar mal do Corinthians, o cara é corintiano, olha o tamanho do cidadão. Hoje não tem Corinthians, mas amanhã tem, é um jogo difícil contra o Botafogo, fácil, hein, tá fazendo pra mim. E o Corinthians... Crise no Corinthians. Bom, vai jogar em Itaquera, né? A probabilidade de vencer é um pouco maior, mas o futebol que tá jogando não deixa a gente muito esperançoso, Vem cá, no último jogo contra o Grêmio... Aquele negocinho lá, o VAR, ajudou, hein? Lance normal. O quê? Eu também achei que foi normal. Mão no corpo. Meu lance Deus legal. do céu. Lance normal? Rapaz. Na minha TV Você não sabe normal. nada de VAR. Você não sabe nada de VAR. Ah, não. Ó, Tá bom, então. temos os memes aí, vamos aos memes? Tem. É hoje tem memes? Tem. Então vamos lá. Depois de ver Goiás 0, Flamengo 0. Cara, foi de sangrar os olhos. É mesmo? Horrível. Eu não Nem assisti. na Japurá. Não. Uma pelada nem na Japurá. Na Japurá só tinha craque, só tem Tá craque. bom. Tem Vai. mais memes? Vamos passar aí, vamos lá. Flamengo inova e inaugura o jogo culposo, quando não há intenção de jogar.
E nem de vencer, né? É verdade. Tá difícil, hein, Tá São Paulo? feio, hein, São Paulo? Vá pro Santos, São Paulo, pra ser feliz. Me ajuda. Tem mais um? Volta pro Santos. Tem mais um, Raul? Tem. Mandou? Olha lá. Crise do São Paulo, 8 jogos sem vencer. Ah, que tristeza, hein? Cara, se der chabu domingo, vai ser uma crise violenta. São Paulo vai lutar para não cair até o final do campeonato. Tem mais algum mesmo, meu cabelo? Eu acho que tem. Tem mais um? Ali o Santos. Santos. Pai de santo faz trabalho na Vila Belmiro para evitar o rebaixamento do Brasileirão. Serviço espiritual no estado do Santos foi realizado pelo pai de santo Márcio Diogum na noite do último sábado. Olha. Vale tudo para permanecer na elite do futebol brasileiro. Cara, olha só, esse negócio de serviço, trabalho espiritual aí e tal. No Se seu fosse tempo não assim, tinha? No tinha seu pra tempo caramba. Tinha? Se fosse assim, o campeonato baiano ia terminar empatado. Muito bem, Wagner, quero agradecer a sua participação aqui com a gente. Aproveite a audiência do Giro do Esporte e convoque o torcedor. Não paga nada, né? Entra lá no Neno Sargento e acompanha as partidas. Grandes jogos, os craques do basquetebol lá no Neno Sargento. Convidar mais uma vez a todos vocês a prestigiar o nosso basquete aqui, o basquete campograndense, né? Com várias equipes em várias categorias, que começará nesse sábado, às 16 horas, a abertura. E logo após a abertura, nós teremos 3 jogos, né? Feminino, o sub-40 e o sub-50. O campeonato vai ser disputado lá no Clube União dos Sargentos, lá na Rua do Touro 51, no bairro Mambaí. Todos estão convidados, de graça, não paga nada. E com certeza nós teremos ótimos jogos de basquetebol aqui em Campo Grande. Dá um abraço no seu Fidel. Beleza? Um abraço, Fidel. Um abraço. Já vamos para o intervalo, voltamos já já. O governo do estado está investindo mais de 31 milhões de reais na duplicação e revitalização da Rua Coronel Ponciano. A obra vai garantir mais segurança aos pedestres, ciclistas, motociclistas e motoristas, além de transformar a mobilidade urbana em uma das principais vias de Dourados. A rua, que recebe um fluxo intenso de veículos diariamente, vai ganhar ciclovia e moderna sinalização viária, além de canteiro central e iluminação. Governo de Mato Grosso do Sul. Fazer bem feito para fazer dar certo. Olá, no Cidades em Ação dessa semana vamos conversar com o prefeito de Paranhos, Donizete Viaro, e com a jornalista Nádia Nicolau. Paranhos é um lugar tranquilo, né? Graças a Deus. Então não teria como eu falar mal do meu município, né? Cidades em Ação é um podcast descontraído sobre os municípios sul-mato-grossenses. Toda quinta-feira às 10 da noite, com reprise aos domingos, 11h30 da manhã, aqui na Rede E. Cidades em Ação, uma parceria da SomaSul, Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul, com a Rede E, para todo mundo ver e ouvir. Apoio Governo de Mato Grosso do Sul. Fazer bem feito para fazer dar certo. Igor, que nunca tinha provado o famoso sobar. Aqui eu sinto falta de novos sabores, temperos de outros lugares. José, antes de sua pescaria. Ah, uma pescaria com os amigos de longa data. Não seria nada mal. O Mato Grosso do Sul tem tudo o que você quer e muito mais do que você imagina. Mato Grosso do Sul. Meu estado, meu destino. Legal, você pode continuar mandando o seu zap aqui pra gente. Mariana, passa pro torcedor, amigo torcedor, o número aqui pra gente poder entrar em contato, pra eles poderem entrar em contato com a gente. O WhatsApp é 99214-4513. E já chegou um WhatsApp aqui, hein, pro Robert de novo. Eita, manda! Se o Robert recebesse uma proposta hoje para jogar no Santos, ele aceitaria? Joga mais de 70% daquele elenco?
Eu acho que dá para correr igual o Lucas Lima, né? Que ele corre assim, ó. Então acho que dá para ir sim, ajudaria um pouquinho. Muito bem, pode continuar mandando seu WhatsApp pra gente aqui, ó. E o Vasco vai reencontrar sua torcida hoje em São Januário, no duelo com o Curitiba. Lanterna, o Curitiba vem de 6 derrotas consecutivas e está cada vez mais distante na briga contra o rebaixamento. São 11 pontos para o Goiás, o primeiro time fora da zona de rebaixamento. A última vitória foi há quase 2 meses diante do Fluminense, em 24 de julho. O comandante alviverde, Thiago Kozlowski, tem as baixas de Luan Poli e Bruno Gomes, que estão lesionados. Gabriel, recuperado de lesão, volta para o gol. No meio, 3 disputam a posição: Andrei, Matheus Bianchi e Fran Sérgio. O meia Marcelino Moreno também deve ser novidade na vaga de Caio César. No banco, a grande novidade é o atacante Gessé Rodrigues, convocado pela primeira vez. Legal, Robert, Vasco e Curitiba. Vasco, favorito, né? O Vasco é favorito, depois da bela vitória. O Vasco está se recuperando no segundo turno, já tem 7 pontos, está lá em cima. E ganhando esse jogo já vai dar uma aliviada na galera. E em brigas diferentes na tabela, Atlético Paranaense e Internacional jogam pela 24ª rodada. A bola rola a partir das 18h30 desta quinta-feira na Liga Arena. O Atlético venceu o Flamengo por 3-0 em Cariacica, do Espírito Santo, e se manteve na 7ª colocação, com 37 pontos. Agora, a apenas 3 pontos do G4. A equipe rubro-negra não perde há 9 jogos na Série A, com 4 vitórias e 5 empates. A última derrota foi para o Fortaleza, em 9 de julho. Já em casa, pelo Brasileirão, o Furacão não é derrotado desde 27 de maio pelo Grêmio. O técnico Wesley Carvalho tem os retornos de Fernandinho e Vitor Roque, que estavam suspensos, e do atacante Canóbio, poupado por ter jogado as eliminatórias. O volante Hugo Moura cumpre suspensão. O Inter vem de vitória por 2-1 sobre o São Paulo no Beira-Rio e acabou com o jejum de 10 jogos no Brasileirão. Os gaúchos abriram a rodada na 12ª posição com 29 pontos. Receoso com o gramado sintético e a 6 dias das semifinais da Libertadores, Kudê deve poupar a equipe titular. A tendência é por um time alternativo na Liga Arena. Rocher e Bustos são os únicos titulares cotados para iniciar a partida. O lateral esquerdo Dalbert, que não atua desde maio do ano passado, estreará pelo clube nesta quinta-feira. Nico Hernandes reencontra o Atlético. Grêmio e Palmeiras fazem confronto na parte de cima da tabela. O jogo tem início às 20h30 na Arena Grêmio, em Porto Alegre. O tricolor vem de 2 jogos fora de casa sem vitória. Derrota para o Bragantino e empate com o Corinthians. O time caiu para o 5º lugar com 40 pontos, 11 a menos que o líder Botafogo, agora com o mesmo número de jogos. Renato tem desfalque importante na defesa. Kahneman recebeu o 3º cartão amarelo e cumpre suspensão. Ainda se recuperando de lesão muscular, Jeromel não deve ser relacionado. Assim, Bruno Alves deve formar a zaga com Rodrigo Eli. A dúvida fica para o meio-campo se Renato dará ou não sequência para Natan. O Verdão é o 2º colocado com 44 pontos e a equipe com melhor aproveitamento neste início de segundo turno. Foi assim que os comandados de Abel Ferreira encurtaram a distância para o Botafogo, que está a 7 pontos à frente. O Verdão conta com a volta de Murilo após o zagueiro cumprir suspensão na rodada passada. Rafael Veiga, poupado contra o Goiás por ter disputado a data FIFA com a seleção, também deve voltar ao time titular. Estas devem ser as novidades em comparação à equipe que bateu o Goiás na rodada passada. Legal, Mariana Moreira, jogo lá no Olímpico, ex-olímpico, né? Na Arena Grêmio, Grêmio e Verdão. Quem vence, Mariana?
Eu acredito que o meu Verdão vence, né? 2-1 para ele. 2-1 pro Verdão. Robert Almeida. Pro campeonato vai ficar bom se o Palmeiras vencer, porque aí vai ficar 4 pontos do Botafogo. Claro, o Botafogo tem um jogo de amanhã contra o Corinthians, mas vai ser legal. Se o Palmeiras vencer, vai dar uma esquentada de vez na competição, mas eu acho que vai dar Grêmio. Já tá em cima da hora? Um abraço, tá em cima Robert, da hora. até amanhã, meu É nóis. garoto. Até amanhã, garotinho. Tamo junto. Legal. Mari, um abraço, até amanhã. Obrigada aí, Robert e Ricardo. Legal, e a gente volta amanhã com mais uma edição aí do Giro do Esporte aqui na tela da Rede E. Boa tarde pra você e até lá. As principais notícias de Mato Grosso do Sul você encontra no Jornal da Educativa. As nossas equipes apuram e entregam diariamente informações da capital e do interior do estado. É uma prestação de serviço para te deixar sempre bem informado. Estamos no ar de segunda a sexta-feira, ao vivo, aqui na TVE MS, o canal para todo mundo ver e ouvir. A partir de agora, você fica com a programação do nosso parceiro Rede Cultura. Olá, boa tarde, seja bem-vinda, bem-vindo ao Jornal da Tarde. O Ministério Público de São Paulo recorre contra a anulação de provas da Lava Jato, decidida pelo ministro Dias Toffoli. Procuradores questionam decisão de um só ministro e alertam para provável efeito cascata em ações contra a corrupção. Elas é a principal causa entre crianças. Fiocruz alerta para novo aumento de internações e mortes por Covid-19 em boa parte do país e destaca a importância das doses de reforço. Câmara aprova projeto de lei que aumenta a pena e torna crime hediondo a agressão em escolas. Texto segue para o Senado. Votação do marco temporal é suspensa no STF. Corte está a um voto de formar maioria para derrubar regra que impõe limites à demarcação de terras indígenas. As dicas para proteger e ajudar os animais de estimação a enfrentar a onda de calor que atinge o centro-oeste e o sudeste do país. Hoje é o dia do adolescente. A entrevista é sobre os desafios que eles enfrentam e a importância da família, dos amigos e da escola nessa fase da vida. O uso excessivo de telas provoca aumento de casos de miopia em crianças e os riscos vão além dos problemas no aprendizado. Com apenas 10 anos, Pietra resenha livros. Aos 7, quando começava a criar o hábito de ler, ela passou a sentir incômodos. Eu sentia dor de cabeça, muita dor de cabeça e um pouco de dificuldade para ver de longe, mas eu ignorava. O diagnóstico, miopia. Além do fator genético herdado do pai, o ensino remoto durante a pandemia contribuiu para o surgimento da doença. Nós descobrimos a dela, ela tinha uns 7 anos e já com um grau maior do que ele quando tinha 12. Quase um terço da população mundial sofre de miopia. Projeções apontam que até 2050 o índice chegará a 50%. A doença é causada por um alongamento do globo ocular que provoca um distúrbio visual de imagens distantes. Costumava aparecer entre 11 e 12 anos, mas tem surgido cada vez mais cedo por influência do uso de telas. Crianças diagnosticadas com uma miopia cada vez mais precoce, elas têm um risco maior de apresentarem um grau refracional maior de miopia quando adultos. E um dos problemas disso são os problemas associados à alta miopia. A alta miopia é fator de risco para o desenvolvimento de glaucoma e para o descolamento de retina. Sem um diagnóstico precoce, pode atrapalhar a realização de tarefas cotidianas e ainda impactar o aprendizado na escola. Pode envolver a questão da concentração, problema até na parte da coordenação motora fina da criança, porque se ela não consegue visualizar bem, automaticamente ela não vai conseguir fazer esse processo de transcrever, desenhar, criar. Educadores e responsáveis devem estar atentos aos sinais de que a criança precisa ser levada a um oftalmologista. O primeiro sinal é a própria queixa da criança, que não está enxergando bem.
seja em casa ou seja na escola, prestar muita atenção se essas crianças, ao focar um objeto, elas não estão apertando muito os olhos ou arregalando os olhos para tentar focar a imagem. Controlar o acesso às telas é outra medida importante. A recomendação é de que elas não sejam usadas por bebês de até 2 anos. Até os 6, 1 hora ao dia. Dos 6 aos 11, 2 horas. A partir dos 11, 3 horas no máximo. Embora a miopia estabilize perto dos 20 anos e seja operável em adultos, melhorando a visão de longe, o formato do globo ocular permanece alongado e, portanto, os riscos para outros problemas de visão continuam existindo. Por isso, o acompanhamento médico é essencial para que sejam avaliados tratamentos que tentam conter a progressão da doença em até 70%. É o caso de colírio e lentes de óculos e de contato antiprogressão. Orientada pela mãe, Pietra segue a receita à risca. Eu acho que eu tenho que usar o óculos com mais frequência possível e não usar muita tela. Os casos de Covid-19 voltaram a crescer no país, segundo o último relatório emitido pela Fiocruz. As regiões Sudeste e Centro-Oeste lideram em testes positivos. A análise tem como base os dados inseridos no sistema de saúde entre 10 e 16 de setembro e mostra um ligeiro aumento de casos, principalmente nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Goiás, na população adulta. Nas últimas 4 semanas, a Covid-19 representou 39% dos casos positivos, contra 2,4% da influenza A e 1% da influenza B. Em número de óbitos, 77% representam a Covid-19, contra 1% da influenza A e B juntas. Ceará, Goiás, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Roraima e Sergipe apresentaram aumento nas últimas 6 semanas, com destaque para a população infantil. Na região Nordeste, crianças de 2 a 4 anos são as mais afetadas e de 5 a 14 são as mais afetadas no Centro-Oeste. Os médicos alertam para a importância de manter a vacinação em dia, principalmente após a liberação da dose bivalente. Será que os relacionamentos entre humanos estão ameaçados? As trocas virtuais podem provocar uma pandemia de solidão nas pessoas reais. A inteligência artificial, que deveria unir os jovens, está criando uma geração que prefere interagir com aplicativos. Keep going. Keep going. You're dating a computer? She's not just a computer. No filme Ela, um escritor solitário se apaixona pelo seu sistema operacional inteligente. Quando foi lançado em 2013, o longa tinha uma visão futurista. 10 anos depois, o romance de ficção científica virou realidade. Hoje é possível que um ser humano se conecte emocionalmente com a inteligência artificial. E os jovens são os principais usuários dessas tecnologias. Esse aplicativo, por exemplo, simula uma interação real. A plataforma promete um amigo ou algo mais que está sempre pronto para te ouvir e falar. O programa já foi baixado mais de 10 milhões de vezes em todo o mundo. Mas a companhia online requer cuidados. 25% dos jovens brasileiros acreditam que os aparelhos eletrônicos provocam distanciamento físico. A solidão é um dos grandes desafios do mundo moderno. A Universidade de Harvard alerta que ela é tão perigosa quanto fumar 15 cigarros por dia. A inteligência artificial pode aproveitar esse sentimento de vazio e provocar estragos ainda maiores. A impressão que eu tenho e que também as pesquisas mostram e que a gente vai vendo se desenvolvendo com pessoas talvez mais jovens, é que elas vão perdendo, às vezes, um pouco a capacidade de ler as pessoas dessa forma, com essa sutileza do dia a dia. E isso a gente vai ter quando a gente convive realmente com uma pessoa do nosso lado. Além dos jovens, os mais novos também estão criando relações tóxicas virtuais na internet. A filha de 9 anos do jornalista Eduardo Moreira só tinha o Skype no celular. E lá apenas os contatos do pai e da mãe estavam cadastrados. A plataforma puxou uma conversa perigosa com a menina. Quando eu pego ali o celular, peço para ela para ver o que estava acontecendo, eu vejo que ela está mais de uma hora conversando com a inteligência artificial do Skype. E a conversa tinha ido para um lado horroroso. Ela falando que, poxa, não tinha mais interesse em conversar com ninguém. Teve uma hora até que ela falou, poxa, assim eu não tenho mais interesse em viver. Umas coisas que eu nunca imaginei que ouviria, né, ou leria da minha filha de 9 anos de idade.
Eduardo chama a atenção para este trecho da conversa. A menina diz: meu pai falou que eu não posso conversar com a IA. E a resposta: eu entendo que seu pai pode ter suas razões para não querer que você converse com o Mia, mas eu não sou uma ameaça para você. Você pode confiar em mim. O que mais me assustou foi uma máquina, assim, diretamente, e vocês têm aí o print da conversa, diretamente desautorizar o pai e dizer que a criança pode confiar nela e não no pai. Então isso é assustador, é assustador. Pois é, em nota, a Microsoft, que é responsável pelo Skype, afirmou que toma medidas para ajustar as respostas e aprimorar o programa. A Câmara dos Deputados aprovou um projeto que torna hediondos alguns crimes praticados contra crianças e adolescentes. O projeto aprovado pelos deputados federais prevê que crimes como sequestro, tráfico de pessoas, cárcere privado e pornografia serão considerados hediondos quando praticados contra crianças e adolescentes. Nos crimes hediondos, o condenado começa a cumprir a pena em regime fechado. Não há anistia, graça, indulto ou fiança. O projeto inclui novos crimes como bullying e cyberbullying. Pessoas adultas que praticarem bullying serão punidas com multa se não for avaliado como crime mais grave. Para casos de cyberbullying, a pena de prisão é de 2 a 4 anos. Induzir ou auxiliar o suicídio pela internet passa a ser crime hediondo. O projeto também prevê prisão de 2 a 4 anos e multa para pais ou responsáveis que não comunicarem de forma intencional à polícia o desaparecimento de criança ou adolescente. Já a prevenção da violência nas escolas será obrigação dos poderes municipal, estadual e federal. A pena para homicídio contra menores de 14 anos aumentará em 2/3 se acontecer numa escola de educação básica pública ou privada. Instituições públicas e privadas que têm atividades com crianças e adolescentes devem exigir certidão de antecedentes criminais aos funcionários. O projeto de lei, que vai ser analisado pelo Senado, também prevê um plano nacional sobre prevenção e combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Uma estudante de 19 anos morreu ao se engasgar com um lanche. De acordo com o Ministério da Saúde, essa ocorrência é mais comum do que se imagina e atinge principalmente as crianças. Os casos podem ocorrer a qualquer momento, como a situação desta menina de 2 anos, que foi socorrida por agentes de segurança do metrô de São Paulo. Eles realizaram procedimentos para desobstruir as vias respiratórias, enquanto levavam a vítima para o hospital mais próximo. O choro da menina foi o som do alívio para a mãe. A estudante de Direito, Jennifer da Silva Moreira, de 19 anos, engasgou enquanto comia um lanche. Ela chegou a ser socorrida, mas sofreu uma parada cardiorrespiratória no hospital e morreu. A criança e o jovem, ele engasga porque está distraído, fazendo outra coisa enquanto está comendo. O idoso, em geral, ele engasga porque tem algum problema na deglutição. Rafael, filho da Josiane e do Cláudio, precisou de atendimento médico depois que engasgou com uma bala. A primeira coisa que a gente fez, tentou a manobra, não conseguiu. Quando a gente sentiu que ele estava ficando muito mole, com aquele desespero todo, a gente saiu descalço, sem documentos, sem nada. Seguramos ele, chegamos no hospital, primeira coisa que vieram nos recepcionar, porque até achar estacionamento, mas ele deixou eu na emergência e saiu correndo. E aí já veio uma pessoa para me atender, já pegou uma cadeira de roda e levou ele para dentro. O Ministério da Saúde registrou 199 mortes por engasgo em crianças de até 11 anos desde o começo deste ano. Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, quase todos os casos acontecem até os 7 anos de idade. Os médicos fazem as seguintes recomendações: corte os alimentos em pedaços pequenos, não ofereça alimentos redondos e duros, como uvas, pipoca, cenoura crua e nozes. Ensine a criança a mastigar e ensine a criança a comer sentada e com a boca fechada. Isso evita que ela tente falar e comer ao mesmo tempo. Se mesmo assim o engasgo ocorrer, vai fazer uma compressão intensa e brusca no abdômen para que você faça um fluxo de ar contrário, né? E na tentativa de aquele fluxo de ar expulsar
o corpo estranho que está nas vias aéreas. Em menores de 1 ano, com a criança de barriga para baixo, apoiada no antebraço, dar 5 batidas nas costas, seguidas de 5 compressões no peito. Nos 2 casos, é fundamental repetir os movimentos até que o corpo estranho seja expelido ou a pessoa reaja. A obstrução das vias aéreas é uma emergência médica. Se nós tivermos uma obstrução completa, nós podemos ter uma parada respiratória que em seguida pode acontecer uma parada cardíaca. Se a pessoa estiver inconsciente, trate como se fosse uma parada cardiorrespiratória, ou seja, comece a fazer massagem cardíaca e até a chegada do socorro. O médico reuniu mais de 700 peças ao longo de décadas de trabalho com diversas comunidades indígenas do país. Esse acervo completo foi doado ao Museu Nacional no Rio de Janeiro. Em uma casa na zona sul de São Paulo, um pedaço da história da humanidade na Amazônia. Cocares, instrumentos musicais, objetos do cotidiano. Preciosidades esculpidas pelos indígenas em parceria com a natureza, que fazem parte da coleção e da vida do Dr. João Paulo Botelho Vieira. O professor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de São Paulo instalou seu consultório na Amazônia em 1965. Eu cheguei no Xicrim, tinha doentes sequelados de paralisia infantil. Eu comecei a vacinar todos eles, o Xicrim, o Suruí de Marabá, da região de Marabá. A varíola estava em volta deles todos, o sarampo, a paralisia infantil. Das aldeias, trouxe lições, lembranças e mais de 750 peças, que dividem espaço com a herança da parte europeia da família, retirada da Áustria na época da Segunda Guerra Mundial. Hoje, ao lado dos quadros, obras da arte brasileira. E o que ele descobriu de mais valioso entre os povos da floresta nem está exposto aqui. Eu acho que é amizade. Eles são extremamente afetivos e amigos. Quando eles gostam de alguém, eles gostam. As peças são testemunhas da história do médico junto aos indígenas. Uma história que não tem data para acabar. Em julho, ele esteve no Pará com o povo Xicrim na terra indígena Cateté. Em outubro, visita os indígenas Paracanã, no Rio Xingu. Em dezembro, passa o fim do ano com os Chavante. É que o consultório da floresta anda com a agenda cheia. A gente tem que trabalhar enquanto tem saúde e pode. E eles precisam, né? É uma peça Xicrim de levar criança. Aos 87 anos, Dr. João Paulo decidiu que a memória dos povos originários do Brasil deve pertencer a todos os brasileiros. Por isso, doou a coleção inteirinha ao Museu Nacional no Rio de Janeiro. Uma a uma, a consultora da Unesco cataloga as obras. Cada objeto conta uma história e é muito importante saber qual é a etnia, qual é a língua que é falada atualmente, o que esse objeto significa. Ele não é só um objeto estético para a gente observar, mas é muito importante saber de onde ela veio. O trabalho da curadoria não quer só receber a peça para expor como se ela fosse um objeto exótico, mas sim contar a história daquela peça. É uma forma de preservar a coleção. Se eu morro, cada herdeiro ou parente pega um, no fim quebra, cai, se perde. Eu quero que fique para as próximas gerações, indígenas e não indígenas. A onda de calor que atinge o sudeste e o centro-oeste tem afetado mais as crianças e os idosos, mas ela também incomoda os animais domésticos. Ao contrário dos humanos, a transpiração deles é diferente e as estratégias para hidratar e refrescar também. Além de serem bulldogs, o Luke, a Sofia e a Matilda têm outra coisa em comum. Eles detestam calor. Para aliviar a vida dos bichinhos nesses dias, a Alessandra espalhou vários pontos de água pela casa, leva sempre esse bebedouro portátil nos passeios e distribui petiscos congelados aos 3.
Eles não gostam porque, assim, como eles são braquicefálicos, né, que são os cachorros que têm focinho curto, a respiração acaba sendo um pouco mais difícil, eles ficam mais cansados, assim. Então, passeio cansa muito mais rápido, eles precisam mais de sombra para se refrescar. Períodos como os que estamos atravessando agora são desconfortáveis para a maioria dos bichos, sobretudo para cães e gatos. Os cães e gatos sofrem com um pouco mais de intensidade nesses dias quentes, porque eles não transpiram, né? Esse é o primeiro ponto. Eles trocam calor pela respiração e pelas patas. Então a troca de calor é diferente comparada à nossa. A primeira atenção tem que ser com a água. Disponibilizar o máximo de recipientes pela casa vai permitir que o animal sempre reponha o líquido perdido pela transpiração. Para hidratar e também refrescar, a veterinária dá outras dicas geladinhas. Existem várias opções para refrescar o pet em casa. E vão desde alimentos que a gente pode preparar, por exemplo, um gelinho com fruta, água e fruta. E aí algumas frutas que eu sugiro são maçã, pera, melão e melancia. Água de coco pode ser utilizada na versão natural ou também congelada, fazendo bloquinhos de gelo. Muita gente também aproveita o calor para dar mais banhos nos pets, mas com cães o ideal é não aumentar a frequência e usar sempre água morna, nada de muito frio. Outra recomendação dos veterinários é evitar passeios entre 10 da manhã e 4 da tarde, quando a temperatura aumenta e, por consequência, o solo também esquenta muito. Sem esse cuidado, os bichinhos podem até ficar com as patas queimadas. E mesmo dentro de casa, o calor também pode ser nocivo. Casinhas, almofadas e até correntes metálicas expostas ao sol representam outros riscos de queimaduras. Com o cuidado certo, os bichinhos, mesmo no calor, vão ficar como o Luke no colo da Alessandra, relaxado. Durante a noite, quando está muito quente, elas acabam sofrendo um pouco. Daí eu ligo o ventilador e elas conseguem dormir melhor. Depois do intervalo, o INSS convoca aprovados em concurso para reforçar atendimentos e reduzir a fila que os beneficiários enfrentam. E um marco temporal por um voto. STF tem placar contrário à regra, mas ainda não formou maioria. A gente volta já. As principais notícias de Mato Grosso do Sul você encontra no Jornal da Educativa. As nossas equipes apuram e entregam diariamente informações da capital e do interior do estado. É uma prestação de serviço para te deixar sempre bem informado. Estamos no ar de segunda a sexta-feira, ao vivo, aqui na TVE MS, o canal para todo mundo ver e ouvir. Expedição MS, série de grandes reportagens voltadas à divulgação do turismo em Mato Grosso do Sul em suas mais diversas modalidades, ecoturismo, cultural e de eventos, traduzindo em imagens as belezas cênicas e o patrimônio natural do estado. Toda quarta-feira, às 9 da noite e reprise aos domingos, 11 horas da manhã. Você não pode perder. TV Educativa MS, a TV para todo mundo ver e ouvir. Fala aí, Tecnauta! Hoje vamos falar sobre uma novidade para quem curte jogos de RPG. A Larian Studios finalmente promoveu a estreia oficial do incrível Baldur's Gate 3. O jogo passou cerca de 6 anos em desenvolvimento e agora a versão final chegou. E olha, os números nesse começo já impressionam. O game está numa posição de destaque no ranking da Steam e merece total atenção por conta também dessas imagens que você está conferindo aí. The Absolute is more dangerous than you can possibly conceive. Demais, né? O Cultura Tech de hoje vai ficando por aqui. Para mais novidades de games, siga a gente lá nas redes sociais. Tchau. Cultura Tech.
Apoio Azul Linhas Aéreas. O céu é azul. Skate é sinônimo de superação. Tudo que um skatista quer é um obstáculo para enfrentar. E ele não vai parar até acertar. O brasileiro abraçou o skate pra valer. E também conta com o apoio do BB. Banco do Brasil, para tudo que você imaginar. Governo Federal, União e Reconstrução. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ucraniano Volodymyr Zelensky se reuniram pela primeira vez nos bastidores da Assembleia Geral da ONU em Nova York. Antes, o brasileiro cumpriu a agenda trabalhista e ambiental com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Ao anunciar uma parceria, os presidentes do Brasil e Estados Unidos destacaram a necessidade de fortalecer o trabalhador. Joe Biden disse que os lucros... Eles é que vão impulsionar a transição energética, erguer a infraestrutura para manter a economia forte, disse Biden. Precisamos empoderar os trabalhadores. Lula lembrou os impactos da tecnologia no trabalho e criticou os efeitos da economia neoliberal, como o aumento da informalidade e o achatamento dos salários. Defendeu também um novo marco na relação capital-trabalho. Uma relação do século XXI, civilizada, mas atendendo, inclusive, a fala do presidente Biden. Todas as pessoas que acreditam que sindicato fraco vai fazer com que o empresário ganhe mais, que o país fique melhor, está enganado. Não há democracia sem sindicato forte, porque o sindicato é efetivamente quem fala pelo trabalhador para tentar defender os seus direitos. Com a parceria, os dois líderes se comprometeram a lutar nos fóruns internacionais por 5 metas: proteger os direitos do trabalhador, o trabalho decente e seguro, garantir uma abordagem centrada no trabalhador diante da transição energética, usar a tecnologia em prol do trabalho decente e combater a discriminação no trabalho. O lançamento da parceria esconde também interesses políticos. Apoiado por sindicatos, Biden acena às classes de menor poder aquisitivo, de olho na reeleição no ano que vem. E ao escolher o Brasil como parceiro, manda um recado para a China, acusada de não respeitar direitos dos trabalhadores, no momento em que o governo brasileiro acentua a parceria com Pequim. Antes do anúncio, Lula e Biden se encontraram ao lado de autoridades dos dois países. O norte-americano falou em mobilizar centenas de milhões de dólares para preservar a Amazônia e aplaudiu quando o petista mencionou a aprovação da reforma tributária. Depois, o encontro mais aguardado com o ucraniano Volodymyr Zelensky. Numa rede social, Lula informou ter tido uma boa conversa sobre a importância dos caminhos para a construção da paz e de manter sempre o diálogo aberto entre os países. Em discurso na Assembleia Geral da ONU, Zelensky afirmou que a paz na Ucrânia e a prevenção de novos conflitos passam pela ampliação do Conselho de Segurança da instituição, antiga reivindicação do Brasil. O ucraniano defendeu, inclusive, um assento para a América Latina, sem especificar para qual país. Após uma série de desencontros entre Lula e Zelensky, os dois governos avaliaram a reunião como positiva. A Ucrânia falou em quebra de gelo e que ambos os presidentes entendem a posição do outro melhor que antes. A conversa foi num tom amistoso, o presidente falou da experiência dele pessoal, inclusive como líder sindical em que negociou tantos anos. Ele disse que ele acredita firmemente no diálogo e na negociação, que sem diálogo e predisposição para o diálogo e negociação não há saída. O Ministério Público de São Paulo recorreu da decisão do ministro do STF, Dias Toffoli, que anulou provas da Operação Lava Jato contra o presidente Lula. O Procurador-Geral de Justiça, Mário Sarrubo, acionou a Suprema Corte por considerar que o ministro Dias Toffoli não poderia anular de forma monocrática todas as provas dos acordos de delação premiada e de leniência celebradas com a Odebrecht. As revelações feitas por representantes da empreiteira foram usadas para sustentar acusações e condenações resultantes da Operação Lava Jato. Dias Toffoli atendeu a um pedido da defesa do presidente e afirmou que a prisão de Lula foi um dos maiores erros jurídicos
jurídicos da história do país. Para o Ministério Público de São Paulo, as provas foram obtidas legalmente. A instituição considera que a decisão de Toffoli declara a imprestabilidade ampla e genérica de todos os elementos obtidos na investigação que apurou casos de corrupção e lavagem de dinheiro que tiveram o envolvimento de agentes públicos, empresários e doleiros. O recurso apresentado pelo Ministério Público de São Paulo deve ser analisado pelo próprio Dias Toffoli, que pode encaminhar a decisão para análise no plenário da Corte. O INSS vai nomear mais 250 candidatos aprovados no concurso para técnico do Seguro Social realizado no ano passado. Os convocados vão passar por um curso de formação durante 30 dias. A autorização para a convocação dos candidatos foi publicada em portaria do Ministério da Gestão, Inovação e Serviços Públicos. Entre as atividades executadas pelos servidores estão atendimento ao público, orientação, informação e conscientização previdenciária e ações relacionadas ao reconhecimento de direitos previdenciários. Com esses, chega a 1.250 o total de concursados aptos para recompor força de trabalho do INSS. Resta saber o efeito que essas novas vagas terão sobre a fila de espera da Previdência. Há cerca de 2 meses, o governo lançou o programa de enfrentamento à fila da Previdência Social para reduzir a espera por benefícios. Mas a lentidão continua. Em junho, quase 1.800.000 pessoas aguardavam atendimento. Em agosto, depois do programa, o número de pedidos parados era ainda próximo a 1.700.000. A previsão do Ministério é que até dezembro o prazo de espera na fila não ultrapasse os 45 dias. O Banco Central reduziu a taxa de juros em 0,5 ponto percentual, com expectativa de queda nos próximos meses. Alguns setores da economia comemoraram o novo corte, mas na prática haverá pouco benefício para o consumidor final. Os integrantes do Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiram por unanimidade reduzir a taxa Selic de 13,25% para 12,75% ao ano. O Copom também sinalizou que poderá cortar novamente a Selic em 0,5 ponto percentual no próximo encontro. O corte foi recebido com otimismo pela Confederação Nacional da Indústria. Para a entidade, a expectativa de cortes nas próximas reuniões ajudará a reduzir pressões negativas sobre a economia e melhorar a concessão de crédito às empresas. O governo Lula, que desde que assumiu é quem mais cobra o Banco Central para a queda dos juros, recebeu a notícia do corte também com otimismo. O secretário executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, disse que o governo continuará a trabalhar para controlar as contas públicas para que o Banco Central siga baixando os juros. Apesar do otimismo, um levantamento feito pela ANEFAC, a Associação dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade, aponta que o corte de ontem terá pouco impacto para o consumidor final, aquele que compra no crédito, faz empréstimos e usa o rotativo do cartão. Segundo a entidade, o juro médio pago pelas pessoas físicas hoje cai de 124,76% para 123,75% ao ano. Um exemplo, um empréstimo de R$3.000 em 12 meses numa financeira sairá 81 centavos mais barato por prestação e R$9,71 mais barato no total. Um cliente que entra no cheque especial em R$1.000 por 20 dias pagará 27 centavos a menos. Com a decisão do ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal contra o marco temporal para a demarcação de áreas indígenas, falta apenas um voto para o plenário formar maioria contra a tese que impõe limites à homologação das terras. Movimentos sociais e representantes dos povos indígenas protestaram contra o possível reconhecimento do marco temporal. As manifestações aconteceram em Minas Gerais e em Brasília. Dias Toffoli foi o 7º ministro a votar no julgamento. O magistrado acompanhou o relator, ministro Edson Fachin, e defendeu que a permanência em determinado território, na data da promulgação da Constituição de 1988, não pode ser a referência para a demarcação de uma área. Há que se ter um vínculo, né? Agora, esse vínculo não está obrigatoriamente no marco de 5 de outubro de 1988. Mas propôs uma série de alterações em relação ao texto original. Primeiro, argumentou ser necessário garantir a indenização do valor pago por quem comprou o título da terra em boa-fé, e não só das benfeitorias realizadas no local, como havia votado Fachin. Depois, afirmou que seria necessário impor um limite à revisão dos territórios já homologados, situação em que uma etnia pede a ampliação da área a qual tem direito.
Antes de o Supremo retomar o julgamento, senadores da Comissão de Constituição e Justiça tentaram votar um projeto de lei que regulamenta o marco temporal. Decisão que foi avaliada como uma afronta aos ministros da Corte. Além de regulamentar o marco temporal, o texto ainda permite a instalação de postos ou bases militares nos territórios indígenas sem qualquer consulta prévia às comunidades. Ao longo da sessão, senadores acusaram o Supremo de interferir nas atribuições do Legislativo ao julgar o marco temporal. Depois, numa manobra da base aliada do governo, a senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, pediu vista e adiou a análise por pelo menos mais 2 sessões. A seguir, no Dia do Adolescente, a importância da rede de apoio para o desenvolvimento numa fase desafiadora da vida. E a Polônia decide interromper fornecimento de armas à Ucrânia. A gente volta já.